Boa noite, povo de Guiné-Bissau. Boa noite, cidadãos guineenses. Nós estamos ali, enquanto candidato vencedor de últimas eleições na Guiné-Bissau, interrompido para o comando militar através de um golpe de Estado. Para aquela nós está para falar como nós recebemos uma notícia com muita tristeza ligado à pessoa de engenheiro Domingos Simões Pereira. E tem uma tentativa de levá-la amanhã para calabouço, com fundamento de Comá e com participar numa tentativa de golpe de Estado. Mas que não me se conta, povo de Guiné-Bissau? Não me se fala vos. Povo de Guiné-Bissau, não chama atenção a nós juristas, não chama atenção a tribunais de Guiné-Bissau, até na tribunal militar, não chama atenção a comando militar que não dirige poder nem momento na Guiné-Bissau, não chama atenção a governo de transição que está implantado. Para falar vos como a nós estamos a acompanhar, nós estamos a observar com muita atenção o que é que vão fazer na terra. Vou parar, porque vou ter vida, vou ter arroz, vou ter amanhã, vou ter irmão da manhã. O que é que vão fazer hoje? Li que 20 anos vou não ter capacidade para fazer. E vou não estar naquele lugar. Ele que manda leita puto para ir poder defendê-lo amanhã. Ora, custa hoje, vou respeitar o caminho de lei. Amanhã, se alguém bem, e me se fazer o mal, e cata poder, para ver vou respeitar onde caminho de lei. O que é que não passa com Domingos? E falaram como ele tem uma tentativa de golpe de Estado. Não é que alguém falar ilegal. Mas nós, o que não ouvi na declaração de Alexandre, e fica bem claro. E falou como ele vai para Bangana Domingos para dar dinheiro. Mas que ela vai descobrir que ela caceta e abre que ele quer dar dinheiro. Não é que vou pensar que é montante que vou falar como Domingos dá 300 milhões. Se que mesmo alguém que o acusa Domingos publicamente fala como ele é que chega a receber dinheiro, para ver Domingos vai descobrir que dá dinheiro. Irmãos, vou pensar numa coisa. Juristas que têm processo, fase que o processo está nele, fase de investigação. A OS, na fase de investigação, Domingos suporta de 65 dias de prisão, 65 dias, e sai de lá e vem para casa, a OS vai lutar todo custo para levar mais para a ficha. Vou parar. Vou manter o processo de investigação. E que tenha ainda nenhuma sentença condenatória. Vou respeitar prazos. Vou respeitar procedimentos. Vou respeitar direitos fundamentais. De que alguém que vai lutar para levar para a ficha. Na fase que vai lutar para a ficha Domingos, Leita fala como ora que suspeito está em situação de possível fuga, vou ter que criar prisão preventiva para poder bloquear para cair fugir, para cair pirinte pista. Mas irmãos, a voz que fica Domingos nessa casa, polícias vão nessa casa, e que está conseguir sair, ninguém que está conseguir visitar. Bom, eu te quero mais.
Bona levar para ficar na calabouço. Simbo concluir o processo. Simbo confirma como na verdade e Mateu e Camate no golpe de Estado. Porque você ainda na fase de investigação. Só para ver como a os botem na força. Mas comando militar. A voz boda golpe de Estado. Me alerta a voz na coisa. A os bo governo de bo. Bo tribunal de boss. Ele que não luta para ficar alguém. Para bem falou como ele faz tentativa de golpe de Estado. Comando militar. Boca de certa vez. Para bem a boss. Bodando um golpe de Estado. Mas boca aí nota como. Bona abre presidente. Ou seja, bona abre possibilidade de amanhã. Vou levar também para julgar para ver o golpe de Estado. Para uma outra forma. Vou acusar alguém como me se vai furtar. Vou levar para ficar porque me se furta. Agora que bem furta não que coisa, tô com o lambulu de tender na casa, vou ter ele suma de boa. Vou sair para julgar quem que vou falar como e fazer tentativa de furtar. Mas boca não olha como amanhã. Esse que vou fazer hoje, amanhã apanha vos. Boca não fazer 30 anos. Um dia vou não sair. Outro dia diz que não vai. A nós não cana mate porque não sai. Mas não filhos não bem. Não netos não bem. Ela bem fala como na Guiné-Bissau tentativa de golpe de Estado está julgado e está condenado. O golpe de Estado também tem que ser julgado e condenado. Vou pensar como? E no julgado só é tentativa de golpe de Estado, de bolsa amanhã, é que não bem julgado. Acabou de deixar, eu uso bom nome para falar e no julgado domingos para ver a tentativa de golpe de Estado, na boa era. Mas que nada. É força de levar domingos para julgar, para fichar e questão política militares. Vou distanciar políticos de quartéis, vou distanciar políticos de voz. Se alguém se comete na força, está no campo político, para usar força do povo e não força de militares e nem tampouco força de arma para fazer abuso riba de seus adversários. Para bem ter na voz. Boca compreender como Bona é povo. Bona massacre povo. Que domingos tem que vós militares? A osma usado na bo tribunal lá que não vai julgado. Contrário aqui que não lei fala. Tribunal militar. E te julga só militares que cometem crimes essencialmente militar. Os bona leva domingos para julgar no tribunal militar quando é um civil. Comando militar. Vou observar com muita atenção. Esse que não passa. Bora acaba ficando tudo. Porque bora leva domingos, bora riba bobimbare, tudo aquilo que sobra, democracia que tem. A os. Não houve papel de referendo. Como é que não vai referendo? Vou ficar sedes, vou dizer líderes de partidos para vai nascer sedes. Qual tipo de referendo que vão no papel dele? Referendo só para militares ou para todo o povo de Guiné-Bissau? Porque quem está indo livre hoje na Guiné-Bissau é militar com polícias. Eles que podem livre, que gente que apoia a bomba só com balo. Aqueles que estão livres na Guiné-Bissau é propaganda da Guiné-Bissau. Mas aqueles que pertencem a Dias,
está livre. Que pertence a outros partidos, que está livre. Mas vamos falar de referendo. Vou para arranjar no problema. Vou deixar enquanto políticos para não fazer política. Os militares vão ficar nos quartéis, vão defender território nacional, vão defender o povo de Guiné-Bissau. Que não abusa nesse companheiro, vão falar que vão abusar porque a nós não cata CTS. Também não tem responsabilidade de garantir estabilidade na Guiné-Bissau. Os e de vós. Bora fazer o que vamos fazer com nós? Bora maltratando porque vou orientar o povo maltratando. Não repite vós. Nem que uma se socombala que pode golpe. A mim que pode golpe de Estado. A mim que pode golpe de Estado. A mim que pode golpe de Estado. Mas sinta na job vós. Tem onde que vou vai. A mim vai na urna ganhar eleição. Na pera job. Como que vou levar o poder, boba de quem que participa na eleição, vou falar como vou tomar, boba dal. Não se entende o vos. Suma vou ter arma. Bola minhas agentes. Bola mostrar como vou ter força. Quem que não adversário não usa voz para vou me machucando, para vou maltratando. Vou continuar no bom caminho. Mas Deus tem. Amanhã tem. Bora papel na unidade. Unidade bora para gente que está no lado de dias, cada dia bora fichar. Unidade bora para gente que está no lado de dias, bora cortar salário. Unidade bora dar privilégio só aqueles que estão no outro lado. Esse é o tipo de unidade que vamos. Ou vou área no termo unidade. Vamos falar desunidade, vou falar unidade. Est-ce que vamos se terra? Meus irmãos, vou rapar boa força, vou guardar para que não venha guerra contra o país de fora, vou para usar contra o povo indefeso, contra a gente que não pode fazer nada. Domingos vou ir para a eleição. E com usa arma, e com usa terçado, e vai sentar na secão. E chega a hora, e hoje é dias candidata. E sai lá que se gentes. E pum deles. Se não puder apoiar dias ou não, é como você reuniões, e reunir e falar, não vai apoiar dias. É bem apoiando. Ganha a eleição. Porque é fácil fazer conta. Mas Mangareta fala, não, Dias vai atrás de PAICC. Que é Domingos que é candidata. A mim vai apoiar. Ou Domingos que bem apoia. Mas Mangareta que não fala, como é. Dias vai colar com PAICC. A você era de PAICC, lá que você está nele. Vou defender ele, até militares próprios que estão nesse problema. Aonde eles querem defender PAICC a todo custo. A Osdia, civil que por perto, outro, que ele sei do problema. Para via do Domingos Poia Dias. Ele que manda, vou decidir para fichar. Que ele que manda, vou decidir fichar. Que ele que manda, vou decidir levar na prisão para matar. Bom, mister mata filho de gentes. Para vir de por desaparece. Mas você lembra como? Na Guiné-Bissau, está falando Nino com o problema de Guiné. Nino morre. Problema que acaba. Como é lá com o problema de Guiné? Como é lá morre? Problema que acaba. Assim que Domingos não vai bom matar. Problema que não acaba. Bola vai bom matar Dias. Problema que não acaba. Que não acaba com o problema na Guiné-Bissau e para gente chamar outra cinta é conversar é chegar entendimento
Cada quem sabe que pode carregar. Se a bobo sabe como, vou poder carregar saco de 25. Fala esse que eu pode carregar. De que eu toma dianteira para carregar 50, boca pode, que firma o lado, eu tá falar, esse que eu põe cana pode carregar, botar foguear. E que aquilo que acaba com o problema de Guiné. É preciso não sinta, cada quem reconhecer essa capacidade, que pode fazer, que pode fazer. Porque só aquilo que acaba com o problema. Vou falar tribunal militar para suspender prisão preventiva de Domingos Simões Pereira, para respeitar procedimentos, para levar o processo até o fim. A nós tudo e observadores não acompanham, não sabem se verdade Domingos e fazia ou não parte. Em função de investigação, em função de dados que entram sobre aquela matéria. Mas que antes ainda, depois de a investigação, você vê como Domingos é culpado, você vê como é matou golpe. Irmãos, tribunal é para criar estabilidade e paz. Ele que manda fazer justiça. E para criar conflito. E nem tão pouco de ter parte. Tribunal que está tendo parte. Tribunal é uma instituição de reconhecido mérito. Para a nós todos nós temos dependência do tribunal. E o tribunal que põe o mais forte que está conseguir esmagar o mais fraco. Quem que tem dinheiro que pode esmagar quem que tem dinheiro. Mas parece como é o tribunal de os. Quem que tem dinheiro, ele que tem a razão. Quem que tem arma, ele que tem a razão. Quem que tem poder, ele que tem a razão. Mais uma vez, para falar vos. Vou suspender prisão preventiva de Domingos. Vou manter nessa casa. Vou continuar a fazer investigação. Até prova em contrário. Porque não teve a oportunidade de ouvir declaração de jovem Alexandre. Vou falar como ele que acusa Domingos. Não termina ali. Não fala vos. Não, muito obrigado. Mas não espera como comando militar que não gera o país nesse momento. Vou tomar decisão. Vou falar tribunal militar. Para suspender prisão preventiva de Domingos. E para continuar a investigação. Até prova em contrário. Muito obrigado. Muita força, Domingos. Muita força, povo de Guiné-Bissau. Não mantém. E tem uma coisa que Deus dá. Coragem, determinação para exigir verdade. E aquilo que nós continuamos a exigir, sem arma, sem terçado, mas não falar, não mistura para verdade tem na Guiné-Bissau. Muito obrigado.